Senhoras e senhores, o Internacional não só perdeu para o Fluminense, o Inter perdeu para um time que teve preservações do Fluminense e que mesmo assim veio aqui ao natural, bateu o Inter e fez um 2-0. No primeiro tempo o jogo já parecia decidido porque o 1-0 deles já não mostrava nenhuma força de reação do Inter. Na segunda etapa aconteceu a mesma coisa, Roger fez mudanças, até se imaginou que poderia surgir efeito, não surgiu, e aí para variar, acontece um erro do Inter, dessa vez do goleiro, uma falha individual grotesca, que a gente precisa falar, e o Inter toma o 2-0. Com requintes de crueldade, porque o torcedor que vai numa noite fria em Porto Alegre tem que ver Renato Portaluppi, sim, ele, na casa-mata do estádio Beira-Rio comemorando. Então, a verdade é, não pode se normalizar o que está acontecendo. E eu sei que o ano vai ser focado nas Copas. Você vai dizer agora, olha, JB, não se discute que o Inter só tem chance nas Copas. O Campeonato Brasileiro é para minimamente fazer uma campanha aceitável e tudo mais. Cara, eu achava que pelo menos tinha que estar ali numa 10ª colocação pra frente do Brasileirão, porque daqui a pouco cai das Copas, e aí tu não te recupera mais pra ganhar uma vaga na Libertadores. Com o Cudê, aquele ano semifinalista, 2023, né? Semifinalista, foi assim, ficou levando na flauta, achou que ia ganhar a Libertadores, quando viu não ganhou, chegou no Brasileirão, foi nono, teve que jogar Sul-Americano no ano seguinte. Mas nós nem estamos discutindo isso, tá? Eu só tô discutindo agora o seguinte, o Inter precisa vencer na última rodada antes da parada o Atlético Mineiro, tem que bater o Galo para não correr nenhum tipo de risco. Se vencer, não vai pro Z4, porque imagina, fazer uma parada de 30 dias em que os jogadores terão 15 dias de férias e mais 15 dias de treinamentos, em que o Inter vai ficar esse tempo todo no Z4. Classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, falando que pode ganhar alguma coisa, mas na zona do rebaixamento. A gente sabe que lá é areia movediça e puxa tudo para baixo. Então assim, o mínimo que os caras precisam fazer é ir para Belo Horizonte agora e vencer o Galo na próxima rodada sem correr riscos. Mas como desgraça pouco é bobagem, o Alan Patrick levou o 3º cartão amarelo, o Borré saiu com uma lesão nas costelas e o Fernando com uma lesão no joelho. Isso que ele normalmente sente os tornozelos, tá? Então assim, o fato é, o Inter tá tá apresentando uma bela de uma pocheca, já diria eu, no debate raiz. Bom, eu preciso te dizer que, obviamente, eu não fui bem no ranking das coroas do debate raiz, não pontuei na Liga do Milhão, tinha colocado que seria 2-1 Inter na KTO e me quebrei, faz parte, tá? No jogo do Grêmio eu acertei que seria o resultado do Grêmio, coloquei lá as apostas, o Grêmio vence, sem sofrer gol e tal, o Grêmio conseguiu vencer. Você vai criticar, cornetar, dizer que é VAR ou não importa, mas o fato é que me dei bem. E assim na KTO, a gente fala quando ganha, a gente também comenta quando perde. É uma casa de apostas. Tu tem que brincar, tu tem que te divertir, tu tem que saber que é entretenimento. Não vai lá pra fazer tua vida. Se tu tiver essa consciência, clica aqui na descrição no primeiro comentário, entra na KTO e começa a brincadeira. Mas sempre com juízo, beleza? Site para maiores de 18 anos. Gente, olha só. A realidade é que o Inter é um time descompromissado. Eu tenho que claramente falar isso. E não sou eu que estou indicando essa situação. Quando o Fernando e o Vitão dizem o time só joga quando a água bate na bunda, foi a expressão usada por eles, é que só performa quando o time está se afogando, né? Usando aqui quase que uma literalidade. Bateu água na bunda, tá perto aqui de se afogar, então os caras se apavoraram e começaram a jogar, começaram a fazer alguma coisa pela vida deles. Só que isso é sintoma de alguém que é descompromissado, que não tá nem aí pra tua causa, que não tá nem aí pra tua situação. O mínimo que se tem que ter é compromisso com as coisas do Inter, dizer, peraí, eu não tenho que correr só quando tá nessa situação crítica, eu tenho que correr sempre, eu ganho sempre o salário. O Baldasso estava enlouquecido com razão na jornada dele, dizendo, olha, imagina se o torcedor do Inter diz, eu só pago quando eu quero, eu só pago quando a água bater na bunda, eu só pago quando as contas já não derem mais. Não é esse o comportamento que se espera de um associado e também não é esse o comportamento que se espera de um time de futebol. Só que a gente está aqui cansando desse discurso e citando os jogadores do Inter, a gente tem que começar a colocar sobre o Roger. Essa situação depois sobre o trabalho do Roger. Aquela história de acabou o gás, aquilo pra mim, respeitosamente, é corneta de torcedor. Eu preciso entender que isso existe, tá tudo certo, eu não sou melhor ou pior do que ninguém por isso. Mas, analisando o futebol, tem 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias do Inter, 33% de aproveitamento no Brasileirão. Tá na hora do Roger se responsabilizar, dizendo, ô Roger, vem cá. Os teus jogadores estão dizendo que eles só jogam quando querem e tu é o líder, velho. Tu é o chefe, tu que tem que fazer eles. E eu deixo esses números bem expostos de, 11 rodadas, só 2 vitórias, 33% de aproveitamento, 1 ponto da zona do rebaixamento.
classificado na Libertadores, mas a gente viu como foi, que teve pressão, inclusive com o Baldasso ensandecido, dizendo, se não ganhar do Nacional, o trabalho acabou. E olha o que foi o jogo contra o Maracanã. Tá, a gente precisa deixar bem claro esses números para não dizer o seguinte, foi um caso isolado, JB. É uma situação isolada. Não é. Não é isolado, não é novo. O Vitão falou num dia, o Fernando no outro, a gente já teve várias situações. Só que, claro, o Inter classifica na Copa Libertadores e o presidente vem para a entrevista coletiva, o que é legítimo, a gente fala, ele tem direito de falar, tá tudo certo, o presidente poder falar, a gente pode só não concordar. Bom, o presidente vem e diz assim, porque criticaram. É claro que criticaram. Se não mudar o comportamento, olha, a chance é de não ganhar uma Copa, porque uma hora vai falhar esse sistema de ligar e desligar a chavinha, vamos jogar quando a gente quer ou quando a gente não quer, e tu vai fazer uma situação trágica no Campeonato Brasileiro. Times campeões precisam de correção de rumo. Olha o que aconteceu com o Jorge Fossati versus Celso Roth. Olha o que aconteceu para não dizer que tá pedindo a demissão do Roger, que definitivamente não é isso, mas olha o que aconteceu com o Inter 2006, que o Abel Braga perdeu o gauchão e disse, vamos fazer esses ajustes aqui e ali, a partir desses ajustes bateu o campeão do mundo. Sim, eu tô citando os maiores times da história do Inter para te dizer, olha, o 2 pelo menos, né, precisa de correção. Times campeões também precisam de correção. E o Roger precisa ser responsabilizado, cobrado, fazer a leitura de, gente, o time não joga e é responsável o técnico também. Isso não quer dizer que ele vai ser demitido, isso quer dizer que o Abel lá foi cobrado e resolveu. Roger, tu está sendo responsabilizado a partir de agora e tu terás que resolver essa situação. Porque assim, na boa, cadê os dribles do Wesley? O que houve com o segundo homem do meio campo do Inter é um mistério. Antes era o lado direito, o meia pela direita. O Maurício nunca se afirmou, mas enfim, não é bem da época do Roger, colocando aqui os caras da época do Roger, assim, mais recentes, tá? Era o Gabriel Carvalho, depois foi o Tabata, aí esse ano já jogou o Gustavo Prado, já jogaram outros jogadores e absolutamente ninguém pega aquela posição e diz assim, olha, é minha, essa é minha camisa. E eu já meio que aceitei que infelizmente por enquanto é assim. Mas e o segundo homem do meio campo? Quando joga o Bruno Henrique ele vai mal, o Thiago Maia tem que entrar. Quando joga o Thiago Maia ele vai mal, o Bruno Henrique às vezes entram os dois e não melhora a situação. E aí eu te pergunto, o Alan Patrick sem criatividade, como foi hoje? Lulu Santos, a passe de formiga e sem vontade, a gente diria, para dar o cheque aqui no que a gente sempre fala sobre o Internacional. Então assim, são muitas as individualidades, tem que se falar do treinador. Porque assim, é difícil falar individualidade porque todo mundo foi mal. Mas, por exemplo, o Ramon lateral esquerdo, eu sei que você vai dizer o seguinte, olha, o Agui todo mundo criticava e acabou se firmando, embora o Agui também errou no gol. Só que aí a gente pega, o Ramon foi mal, o Agui foi mal, o Wesley foi mal, os dois volantes foi mal, não tem ponta direita, o Alan Patrick abaixo. É técnico, né? É o treinador, né? O time apático dentro de campo, sem vontade, não dá pra resumir futebol em vontade. Mas tu precisa dizer o seguinte, olha, o time do Inter começa o jogo e aí de alguma maneira até começa pressionando lá em cima, tu diz, vai ser igual contra o Bahia, que vai pressionar, vai sufocar o Bahia, eles vão errar a saída de bola, o Inter vai fazer 2 gols, vai dominar o Fluminense, que né, não é a quinta maravilha do mundo, não é o Fluminense da Unimed lá atrás que tinha Fred e companhia, não, absolutamente não. Beleza, tomou um gol, morreu. O Fluminense foi uma vez, o Aguirre erra, o passe famoso, passe entre linhas, o cara sai da cara do Antony, faz o gol 1-0 e ali o Inter desmorona e as coisas não acontecem mais. Mas assim, na lateral esquerda foi pior, o Aguirre erra nesse gol, mas a lateral esquerda é um Ramon que está muito distante do Bernabéu, mas muito distante mesmo. Para ele não é questão só de vontade. Eu sei que você vai dizer, JB, o Aguirre, muita gente mordeu a língua. Todo mundo dizendo que não tinha tamanho, não tinha bola para jogar no Inter e tá até performando. Tá bom, mas olha só, a gente tá olhando o Ramon, pode ser que com o ritmo ele melhore, com o entrosamento, mas eu acho improvável que ele seja um Bernabéu, que ele jogue a bola que joga o Bernabéu. Pelo menos por enquanto, não vi. Então assim, isso preocupa e preocupa bastante. O Antony é um caso extremamente importante. Ele, de novo, teve uma falha. É a segunda, a terceira e mais uma ou outra discutíveis que eu até nem achei em outros casos, tá? Mas o Antony teve uma falha e, infelizmente, ele não pode, Antony. Goleiro é cargo de confiança, ele precisa ter estabilidade, ele precisa ter linearidade. Não pode ser assim, grande defesa, falha, grande defesa, falha. Ele falhou no gol. Eu sei que a bola desvia, mas ele, o tempo de reação, assim, com bastante atraso, né? Deveria ter pego aquela bola, e isso depõe contra o Antony numa situação de o Inter já tinha perdido, ali o jogo já estava perdido, o Inter não ia recuperar na boa, sabe? Já se via isso automaticamente.
Mas enfim, né? Como eu disse, é uma composição de várias coisas. Gente, o Inter pode ser campeão de uma das Copas. E aí vai salvar o ano. E vai vir o presidente, com razão, com mérito, com justiça, dizer, ganhamos a Libertadores, e vocês criticando, porque não focamos no Brasileirão, ou porque isso, que aquilo, a imprensa, vão vir torcedores, tá tudo certo. Só que eu acho que o risco é muito grande. Tu tá a 1 ponto da zona do rebaixamento, fazer essa campanha no Campeonato Brasileiro, pra mim, é arriscado demais. Eu acho que não deveria ser assim. Não mando em nada, não sou responsável por nada, sou apenas um jornalista analisando a situação do futebol que está apresentada. O Inter pode bater campeão de Copa? Pode. O que eu acho que vai acontecer, se não tiver uma correção de rumo, para dizer, não, peraí, tal qual fez com o Abel, não tá bom, vamos mudar, porque senão nem campeão da Copa nós vamos ir e ainda vamos correr risco de rebaixamento, não vai ganhar, mas pode bater campeão. Agora, o risco que estão correndo, para mim, é demasiadamente alto. E tá na hora do Roger ser responsabilizado mais do que já é. E nem me venha com esse papo de técnico da aldeia ou de fora, porque é um saco. Apenas uma avaliação sobre o futebol. Olha, Roger, vem cá. É tua responsabilidade, assume esse filho, embala e resolve, porque não dá. Ah, nem aquela desculpa de que se joga muito no futebol brasileiro, ainda mais nesse calendário, serve, porque todo mundo tá nessa. E o Renato, recentemente na classificação da Sul-Americana, que é Sul-Americana, mas se joga igual, joga na Libertadores, joga Sul-Americana, disse, ó, tô na parte de cima do Campeonato Brasileiro, tá ali 4 pontos do líder, classifiquei na Sul-Americana, classifiquei na Copa do Brasil. Ou seja, tem gente conseguindo fazer o que o Roger deveria estar fazendo. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.